Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então no nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 13 e 14 do livro de Mateus. No capítulo 13 vai contar uma série de parábolas, com o objetivo de exemplificar o reino dos céus, de falar do seu início no coração do homem, que é através, como diz o texto, de uma semente, que é a palavra de Deus, vai falar sobre a oposição que o reino encontra, e você vai ver isso de maneira talvez mais clara na parábola do joio e do trigo. Vai falar também do crescimento desse reino e o que ele gera na vida das pessoas, quão valioso ele é e quem o encontrou. Então, é muito importante destacar algo. Se você olhar para uma parábola só, você vai aprender coisas maravilhosas e importantes da palavra de Deus. Mas o grande objetivo aqui, o que Deus mais espera, é que a gente olhe para essas 7 parábolas como um todo, porque nessas 7 parábolas, se você olhar para elas como um todo, você vai entender de maneira mais clara aquilo que Deus quer falar sobre o seu reino. E ele inicia então com a parábola do semeador, e algo interessante aqui é que Jesus conta essa parábola, mas a explicação dessa parábola, quem tem ela são só os discípulos. A multidão ela tem só a historinha que Jesus contou, mas a explicação ela é dita ou falada só para os seus discípulos em particular. Isso é algo que precisa nos chamar a atenção, porque os discípulos, de certa maneira, escutam coisas mais profundas de Jesus do que a multidão. Outra coisa interessante é que vai falar então sobre 4 solos, e que apenas um desses solos, que é o coração das pessoas, é que dá fruto, que dá fruto a 30, a 60 e assim, como diz a Bíblia. E queria repartir algo com você. Como saber se uma conversão é genuína, é verdadeira, se essa pessoa realmente teve um encontro real com Cristo? Através dos frutos. Todos os outros 3 solos não houve fruto algum, ou até teve um fruto momentâneo, mas era sem raiz, ou os cuidados da vida impediram isso. Mas aquilo que caiu na terra boa, ele deu fruto. E você vai perceber durante a Bíblia ou nas Escrituras como um todo que existem frutos que a conversão genuína vai gerar, vai reproduzir, vai ter. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus verdadeiro vai viver de maneira diferente. Outra coisa aqui que eu queria destacar é a oposição contra o reino. Primeiro, o grande opositor do reino dos céus é o diabo. E a grande prova disso é na parábola do semeador, fala de um inimigo que vem e rouba a semente daqueles que não entenderam. E esse é um trabalho do diabo, que é roubar, ou impedir que as pessoas tenham encontro com Cristo, ou que o reino dos céus seja, de alguma maneira, a pessoa entenda sobre o reino de Deus, compreenda quem Deus é e para que nasceu. Então, esse é o grande opositor. E outra coisa interessante é que se ele não consegue roubar a semente, o outro plano ou estratégia dele é plantar o falso. E a parábola do trigo e do joio vai narrar que tem o trigo, mas o inimigo veio e plantou o joio. E os dois são muito parecidos. E qual que é a diferença dos dois? É o fruto que eles vão dar, que eles vão reproduzir. Então, pastor, o que você está querendo dizer é que onde é um cristão verdadeiro também existe o falso? Exatamente isso. O diabo faz de tudo para plantar falsos cristãos. E como que a gente vai saber isso? A grande verdade é que nós não devemos viver como um detetive, buscando saber quem é e quem não é. Isso vai acontecer no final dos tempos, onde Deus vai enviar os seus anjos e vai recolher no seu celeiro o trigo e o joio vai queimar, como dizia o próprio texto. Então, ao invés de viver como detetives, querendo saber quem é ou quem não é, nós precisamos viver como evangelistas, plantando sementes em todo lugar que estivermos, falando das coisas de Deus, para que essa semente caia no coração e gere conversões genuínas. Outra parábola aqui que me chama muita atenção tem a ver aqui com a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que fala então: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é um negociante que procura pérolas preciosas. É como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. Olha que há algo em comum aqui nesses dois homens, que é o fato de, quando eles encontram
Eles vendem tudo aquilo que tinha porque encontraram algo muito valioso, né? E alguns teólogos chegam a dizer que esse tesouro escondido tem a ver com os gentios, ou com aqueles que não tinham conhecimento nenhum sobre Deus e encontram, né, um terreno que tem um tesouro precioso. E o outro fala então dos judeus que sabem que existe um tesouro de grande valor e estão à procura desse grande tesouro. E algo em comum entre os dois é que os dois encontram pela graça de Deus. Os dois encontram não porque mereciam, mas baseado na graça de Deus, né? Um encontra sem estar procurando, né? E outro encontra porque, de certa forma, sabia o valor que isso tinha, mas é pela graça de Deus que encontra. E também algo em comum é a reação dos dois. Os dois vendem tudo o que tinham para ter esse tesouro de grande valor, né? O encontro com Cristo é pela graça, né? Mas servir a Jesus vai nos custar tudo. Isso é muito importante. Eles venderam tudo que tinha por causa daquele grande tesouro que acharam. Mas a grande verdade é que quando encontramos Cristo, o seu reino, não há nada mais precioso que isso. E tudo que achávamos que tinha um valor se torna tão pequeno diante da grandeza de Deus. E aqui no versículo 52 diz assim: e ele lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Olha que interessante. Ele está falando então de alguém que se torna responsável, né? Dono de uma casa é um pai de família, que agora tem a responsabilidade de repartir com os outros o tesouro que tem. Que eu e você possamos ser essas pessoas, que agora que encontraram ou compreenderam certas coisas, se tornam responsáveis e reparte o tesouro que tem com aqueles que ainda não o encontraram. Né? E o versículo 53 fala então, Jesus, né, tem um encontro com algumas pessoas ali e ele é menosprezado porque essas pessoas o conheciam, sabiam quem ele era. E isso é um grande perigo. Ter informações sobre Jesus e não ter um relacionamento com ele é algo muito perigoso. É possível saber coisas sobre Jesus, mas desprezar quem ele é, né? Por quê? Porque não tem um relacionamento, não conhece ele como Cristo, como Salvador, apenas tem informações que ouviu dos outros. Isso é muito perigoso. No capítulo 14 aqui narra duas histórias muito conhecidas e famosas, que é a multiplicação dos pães, né? E aqui eu queria descrever ou falar princípios para solucionar problemas, né? O primeiro deles é começar com o que temos, o segundo é entregar tudo que temos ao Senhor, o terceiro é obedecer às ordens de Jesus e o quarto é conservar o resultado, né? Desperdício não é de Jesus. Aqui vai narrar a história, então, onde uma multidão se encontrava e Jesus fala com os seus discípulos para que eles viessem a alimentá-los, né? E se você imaginar essa história ou se colocar dentro dela, você vai entender aquilo que os discípulos disseram ou falaram, né? Mas a grande verdade é que Jesus quer fazer coisas poderosas com aquilo que temos, né? Jesus quer nos usar para abençoar as pessoas à nossa volta. A obediência a Jesus, ou fazer o que Jesus quer, pode saciar multidões, né? Eles fizeram exatamente o que Jesus falou para eles fazer. Se eles talvez tivessem desprezado o que Jesus disse, tentaram ir correr atrás de pão, tentaram fazer de qualquer outra forma, talvez não teria dado certo, mas porque eles obedeceram a Jesus, né, eles tiveram a oportunidade de solucionar um grande problema. Né? E aqui também, no versículo 22, fala que Jesus anda sobre as águas. Essa é uma passagem que eu acho que nós temos que gastar muito tempo nela, porque ela vai falar coisas importantíssimas. Primeiro, o que eu queria repartir com você é que é possível estar no centro da vontade de Deus e passar por tempestades, né? Jesus manda eles para o alto mar e mesmo Jesus os mandando, eles estavam no centro da vontade de Deus e eles enfrentaram a tempestade, né? Nem sempre a tempestade é um sinal de que a gente está errado, né? Muito pelo contrário, às vezes é um sinal de que a gente está no lugar certo. Outra coisa aqui é que é mais seguro estar numa tempestade, se for a vontade de Deus, do que em terra firme, longe da vontade de Deus, né? Às vezes a gente está num lugar seguro, mas distante do que Deus espera de nós ou deseja de nós. A tempestade que é para correção e a tempestade que é para nos fazer crescer. Olha que interessante, você vai perceber Jonas
né, que também passou por uma tempestade, mas era de alguma maneira Deus corrigindo Jonas, trazendo ele para a vontade para aquilo que ele realmente queria. Mas os discípulos aqui, né, essa tempestade levou eles a crescer no seu conhecimento sobre quem é Jesus Cristo. O fato de obedecer a Deus não nos isenta de passar por tempestades ou é muito comum acharmos que por estarmos obedecendo a Jesus vamos só enfrentar águas tranquilas, mas a grande verdade é que nem sempre é assim, né? E vai narrar aqui também, né, algo muito interessante que tem a ver com Pedro saindo do barco para andar, né, nas águas com Jesus. E ele, em algum momento, ele olha a onda, ele percebe que talvez essa onda era alta e ele vacila, ele começa a afundar e pede socorro. Primeira coisa né, eu quero aplaudir Pedro, porque talvez eu não teria nem saído do barco, né, e ele sai. E a outra coisa é entender que saber a hora de pedir socorro, saber a hora, quando ele começou a afundar, ele já pediu socorro, Jesus me salva, né? E é muito comum pessoas não pedirem socorro a Deus, tentarem resolver seus problemas e quando está afundado aí, então quer recorrer a Deus, né? E uma coisa que me impressiona, assim, é como Pedro acreditou naquilo que Jesus disse e foi, né? E é muito comum eu e você, às vezes, deixarmos de dar certos passos, mesmo Jesus nos falando, venha, né? E a gente olha o quadro, olha a situação e deixa de andar por aquilo que Deus quer. Que a gente possa confiar naquilo que Jesus está falando e se Jesus te chamou para andar, se Jesus te chamou para ir em certos lugares, vá, porque Ele vai cuidar de você. E ainda que você afunde, as mãos dele vai estar estendidas para te levantar. Que Deus te abençoe e continue falando no seu coração.